Mais de 130 anos somadas as penas foi a condenação da mãe, do padrasto e do tio do menino Raniel Pedro. Ouviram aí quantos anos? Mais de 130 anos somadas as penas. Esse assassinato que aconteceu em 2021. As penas foram aplicadas por homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. O Neto Mota tem os detalhes desse júri que movimentou ontem o dia inteiro a imprensa alagoana. Vamos ver. As últimas lágrimas que caíram antes do anúncio da sentença vieram de uma mãe que, segundo o Ministério Público, fez de tudo, ao lado do companheiro e do próprio cunhado, para não parar no lugar onde ela estava, no banco dos réus. E foi assim, aparentemente tensa, ao lado deles, que Ana Patrícia passou boa parte das 14 horas de júri popular. Durante os depoimentos, a mãe do menino Raniel ouviu a própria sobrinha dizer que Patrícia maltratava o filho. Do outro lado, a avó de Raniel dizia que o comportamento da filha era um reflexo do relacionamento conturbado que ela tinha com o padrasto do menino, Vitor Oliveira Serafim. Além do casal, o irmão de Vitor, Wagner de Oliveira, ouviu atentamente as acusações que eram colocadas pelo MP. A defesa dos irmãos e de Patrícia alegavam a não existência de provas concretas da participação deles na morte do menino Raniel e que boa parte dos laudos da polícia científica sobre o crime eram inconclusivos. Depois dos depoimentos das 6 testemunhas de acusação, das 2 de defesa e de longas réplicas e tréplicas, por volta das 11 horas da noite, a sentença foi lida pelo juiz Braga Neto. Ana Patrícia e o cunhado dela foram condenados a 41 anos e 5 meses de prisão em regime fechado. Já o padrasto de Raniel foi condenado a 49 anos e 10 meses. Todas as teses do Ministério Público foram acatadas. A defesa tem que elogiar, fez um trabalho brilhante. Foi bastante difícil, nós tivemos que ir para a réplica, teve tréplica, enfim, pela demora já se sabe. Porém, foram 3 qualificadores de homicídio, mais o estupro de vulnerável, mais a ocultação de cadáver. Conseguimos fazer um respaldo muito grande das provas periciais, somando com as provas testemunhais, e nos demos bastante satisfeitos no dia de hoje. Após o resultado, Ana passou mal onde o júri aconteceu no Fórum do Barro Duro. E a defesa dos irmãos Vitor e Wagner anunciou que vai entrar com o pedido de anulação do júri. Uma pena exacerbada que passa, inclusive, do máximo legal. A decisão do júri foi contrária à prova dos autos em relação ao seu Vitor e em relação ao Wagner. E em relação ao Wagner, pior ainda, porque o próprio Ministério Público, ao mostrar que havia contradição no laudo, no laudo pericial, sobre as herbes, um momento o laudo diz que na noite do suposto crime o Wagner estava no Benedito Bentes, no mapa. E nas informações diz que ele estava na cidade universitária. Ocorre que isso é prova de que ele não participou porque o crime foi cometido no clima bom. E mesmo assim o Conselho de Sentença também condenou este rapaz. Então eu acredito que haja nulidade, que seja anulado. Na pior das hipóteses, a pena será adequada aos limites legais, porque quando a lei estabelece o máximo, não se pode extrapolar o máximo. O homicídio, o máximo é 30 anos. Teve pena aí que deu para 33 no homicídio. Então a defesa acredita sinceramente que inclusive anula o julgamento para que traga até mais elementos de contraprova no sentido de um novo julgamento. O pai biológico do menino Raniel havia prestado depoimento por videoconferência, já que está em Pernambuco. Para ele, acredito que a dor, tem sido enorme, porque ele tentou buscar a guarda da criança, mas não conseguiu, não teve tempo para isso. Então, eu acredito assim que para ele vai ser, a justiça vai ter sido feita, Raniel Pedro Laurentino da Silva foi encontrado morto com sinais de violência e abuso sexual no dia 13 de maio de 2021, em uma calçada na região próxima da casa onde morava, no bairro do Clima Bom. Na época, a própria mãe de Raniel deu entrevistas falando que a criança sumiu após ter saído de casa para uma aula de reforço escolar. Meses depois, apontada como suspeita de envolvimento no crime, ela foi presa, assim como o cunhado e logo depois o padrasto do menino.
Condenados nesta segunda-feira, os 3 receberam os últimos abraços dos parentes antes do cumprimento da sentença. Logo depois, eles voltaram para o sistema prisional. Gente, um caso muito forte, revoltante do início até agora, né? Antes da data do primeiro julgamento que iria acontecer, o nosso jornalismo, através da repórter Beatriz Lacerda, do repórter cinematográfico Vazio Soares, eles foram até o sistema prisional, conversaram com ela, ouviram toda a história, ela chorou demais, né? Disse que não tinha nada a ver com a participação. Aí o júri não aconteceu naquele dia porque o promotor estava com Covid. Segunda data do julgamento, né? Também não aconteceu porque o advogado de defesa agora que estava com Covid, uma das partes, inclusive esse que apareceu, Dr. Raimundo Palmeira. E ontem, finalmente, o júri aconteceu. A história que ela contava, inicialmente, era que a criança tinha ido para uma aula de reforço e sumiu. No mesmo dia, o secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, à época, colocou essa senhora dentro do carro e foram para o Recife, em Pernambuco, porque essa senhora alegava que o menino teria sumido e poderia estar na casa do pai biológico. Já, segundo as investigações, para tirar ele da jogada, que é o padrasto, o irmão do padrasto da jogada e ela mesma, né? Então, aí foram lá, todo o aparato da Secretaria de Segurança Pública, ouviram o pai, né? E o pai falou, não tenho nada a ver, eu não trouxe meu filho, eu nem fui em Alagoas esses dias. A polícia começou a mexer, que não é besta nem nada, tem investigadores capacitados para isso, e viu que, na verdade, segundo as primeiras investigações, a história estava mal contada por ela, pelo padrasto e pelo irmão do padrasto. Após ouvir esses dois, foi que a polícia chegou a essa terceira pessoa. Moral da história, não se vai trazer mais a vida do menino, claro, infelizmente. Mas quando nós pedimos que seja feita justiça em qualquer crime que aconteça, e que quando os 7 jurados vão lá para o fórum nos representar enquanto sociedade, é o que a gente quer. Que as provas venham à tona, né? Que durou um dia, foi cansativo, mas tem júri que dura 2, 3 dias, 4, 5 dias, mas que seja condenado sem dúvida nenhuma. E aquelas 7 pessoas, inicialmente 21, depois 14, e depois 7 pessoas que restam lá no corpo do júri, me representa o senhor e a senhora, e tem que julgar sem dúvida nenhuma. E com o que foi apresentado de provas pela polícia, pelo Ministério Público, o corpo de júri entendeu que ela merecia ser condenada e foi a 41 anos, que ele merecia ser condenado e como mentor, né, lá de toda a história, o teor maior da pena, ela 41, ele 49 e o irmão dele também condenado a 41 anos. O doutor Raimundo Palmeira, que defendeu 2 desses réus aqui, ela tinha outra defesa, que vai pedir a nulidade do júri. Cabe à justiça aceitar ou não, se o que ele expôs for de acordo que, no caso, possa causar a nulidade do júri. Mas o fato é que ela já foi condenada, né, nesse primeiro julgamento, 41 anos, a mãe, viu, gente? O padrasto, 49, o irmão do padrasto, 41. E, claro, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar de toda essa história. Como eles já estão lá no presídio, saíram do presídio ontem, foram para o Fórum do Barro Duro, após a leitura da sentença pelo juiz, retornaram, então, ao sistema prisional. E, claro, a gente vai continuar acompanhando toda essa história do Raniel. Pena que, mesmo ela pegando 40, ele 49, ele 41, ela também 41, o menino não volta mais. Mas o sentimento é de justiça. É o que a gente sempre pediu nesse caso. Justiça. Justiça, justiça. Porque a gente fala de um menino, garotinho, jovem. Nem jovem, é uma criança. Esse menino aqui, que pagou com a própria vida pela mãe, está com uma pessoa que, segundo a própria avó, transformava a mãe e deixava ela muito complicada na relação mãe-filha, filho-mãe. Ele teria saído para uma aula particular, nunca mais voltou. Foi encontrado morto em um terreno, em uma calçada, pertinho da casa onde morava, depois de 2 dias desaparecido.